Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, que vai ajudar a gente a entender, a compreender aí de que forma, né, Gilvan, que essa redução aí no preço do diesel pode ter impacto para os consumidores. A gente sabe que isso vem no âmbito de toda uma política que está sendo adotada pelo governo do presidente Lula, que até tem uma dose de polêmica, de evitar deixar para trás aquele tempo em que a evolução dos combustíveis no mercado internacional era repassada diretamente. Isso significava várias altas que não estavam ali dentro do contexto da realidade dos brasileiros, né? Não fazia sentido para o brasileiro que estava ali consumindo, era difícil de explicar para o consumidor. Mas agora também, às vezes, não é tão simples de explicar assim, porque a política também não é lá muito transparente, né, Gilvan? Muita gente reclama que o governo federal reduz o preço rapidamente, mas quando sobe lá fora, fica segurando parte dessa estratégia aí do governo federal. Conta pra gente como você está percebendo essa decisão da Petrobras e o que a gente pode esperar daqui para frente. Bem-vindo. Muito bom dia, Clarissa, que alegria recebê-la. Toda minha. Muito bom dia às famílias que estão celebrando a sua Sexta-feira Santa. E hoje nós começamos com um presente. Por que um presente? Hoje a economia está dividida em três grandes estruturas para o governo começar a atacar. A primeira grande estrutura aqui é os juros altos. O juros alto, ele vem inviabilizando projetos, ele vem pressionando os empresários, vem destruindo a capacidade de você melhorar a economia, combater essa baixa atividade econômica e que isso se traduz, por exemplo, na política, no índice de popularidade do governo. Uma outra variável que nós temos aqui é como é que nós vamos conter a inflação. E essa questão da inflação, a gasolina tem um peso muito importante. Desde 2022 até aqui, nós temos uma redução de mais de 23% no preço da gasolina. Então, dentro do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é medido pelo IBGE, a gasolina tem um peso muito importante. Então, à medida que ela vai sendo desconstruída, reduzindo, e isso é uma medida importante, ela vai trazendo esse alívio. Lógico que não pode ser só isso. Também nós temos que ter a questão da política fiscal, que é essa ideia de você controlar os gastos, de você ter uma transparência sobre isso. E o terceiro aspecto, Clarice, em nossa audiência, é a questão do mercado financeiro, porque os investidores ficam muito preocupados, porque no passado a Petrobras, por não fazer essa paridade com o preço internacional, ela teve impactos no seu endividamento. Então, essa articulação entre esses três fatores, Clarissa, é o que vai trazer um significado do que vai acontecer. Mas os dois primeiros aspectos, que é taxa de juros alta e inflação, é uma medida que contribui. E quando a gente olha também, a gente tem falado muito, né, Gilvan, sobre a evolução da inflação de alimentos, que é uma coisa que pega muito pesado para o consumidor, ainda mais quando a gente está falando aqui de celebração de Páscoa, está todo mundo preparando, falando, pô, quero fazer aquele almoção, comer um bacalhau na Sexta-feira Santa. Quando a gente fala de mudança no preço do diesel, a gente tem impacto em toda a cadeia produtiva, por conta do transporte e assim diante. No seu entendimento, essa política que está sendo adotada pelo governo do presidente Lula, ela tem potencial para, mesmo que no médio ou longo prazo, impactar nessa cadeia, ajudar a arrefecer o preço da inflação de alimentos que está batendo tão pesado aí no bolso do consumidor? Ótima pergunta, Clarice. Olha, uma crise, quando ela acontece, ela não é uma medida individual, são pequenos fatores que vão se aglutinando e isso traz um impacto muito representativo. Então, essa é uma de muitas medidas que precisam ser adotadas. Essa primeira medida, ela é importante, mas do ponto de vista prático, ela não vai chegar amanhã na bomba de gasolina, ela não vai chegar amanhã na vida dos brasileiros, ela vai demorar um impacto de 3 a 6 meses para que isso seja repassado. Tem um ponto importante, que são os impostos dos municípios, que vai entrar nessa conta. Então, é uma questão que vai demorar para acontecer, não vai ser tão imediata, mas contribui. Mas, logicamente, a inflação dos alimentos, a gente teve uma discussão muito boa, até o William fez um grande debate sobre isso, que foi o seguinte: existe a inflação medida pelo IBGE, que tem uma cesta básica com mais de 300 itens, e existe a inflação do brasileiro, aquele que está no mercado, que não é 5%. Essa discussão é muito boa. A que eu sinto na minha conta do supermercado não é a mesma do IBGE, não, mas aí vai também, a gente está falando, querendo ou não, de um indicador que é uma média. É uma média. O bacalhau e o vinho branco não vão ser componentes tão fáceis de estar na cesta básica. Para quem consome muito azeite, por exemplo, e café... E são importados alguns, tá maior, né? E essa pressão de guerra tarifárias impacta. Mas, como eu te disse, eu sou muito otimista do ponto de vista, é uma medida.
mas também nós temos que ter a política fiscal, entender a atividade, como é que vai ser essa transparência dos números, mas é uma medida positiva que não vai chegar amanhã, vai demorar para chegar, mas é um presente de Sexta-feira Santa. Mas a gente ouve falar muito no governo que isso teria ali, teria um contraponto aí a ser feito, né? De que há uma preocupação, mesmo em pessoas muito próximas do presidente Lula, de que essa política de preços adotada pela Petrobras, com critérios mais subjetivos de repasse, das oscilações do valor no mercado externo para o preço aqui no Brasil, poderia também impactar na nossa capacidade de controlar a inflação aqui. Isso porque a gente também está falando de uma política que acaba impactando em toda a cadeia produtiva, como a gente falou, né? Clarice, muito boa pergunta pelo seguinte aspecto. Eu dividi meu raciocínio em 3 partes. A primeira parte era a ideia de você ter política e inflação, e o terceiro era o mercado financeiro. Por que o mercado financeiro tem impacto? Nos últimos anos, a Petrobras fez uma ampla distribuição de dividendos, e isso ajudou muito as contas públicas do governo. Então, por mais que o governo tenha essa questão da Petrobras, a Petrobras é uma grande financiadora da dívida pública, porque ela distribui dividendos, e isso ajuda muito no orçamento, na composição do orçamento. Lembrando lá, 2014, 2016, nós presenciamos que a Petrobras teve uma alta muito significativa no seu endividamento. Ela tinha um endividamento de mais de 300 bilhões. Então, ao longo dos anos, ela foi reduzindo projetos, reduzindo o seu endividamento para que ela pudesse ter ali um maior saneamento econômico nas suas contas. Logicamente, quando nós presenciamos essa falta de repasse do preço internacional para a composição real dos seus preços, lembrando que essa semana o petróleo teve uma forte desvalorização por uma expectativa de menor crescimento econômico, então nós entendemos que isso não traz impacto. Mas, por exemplo, se isso tivesse o preço do petróleo, da gasolina no cenário internacional muito alto, seria um impacto muito significativo. Então, a preocupação, Clarissa, é com o endividamento da companhia. Se essas medidas trouxerem um endividamento muito significativo, isso prejudica de certa forma. E tem um ponto importante. No primeiro trimestre, o balanço da Petrobras mostrou uma alta capacidade de investimentos. E isso responde a sua pergunta, Clarissa. Por quê? Porque se você tem uma alta capacidade de investimentos, isso aumenta a circulação de dinheiro na economia. Se esse dinheiro fica circulando, isso traz pressão inflacionária. Se isso traz pressão inflacionária, nós teremos aqui uma falta de arrefecimento da inflação, e é o grande perigo da economia no momento.